meus queridos, começamos mais um podcast Pode Viver. Que honra ter você aqui conosco, que é uma alegria imensa poder fazer mais um episódio desse com você aí nos assistindo, nos acompanhando, compartilhando, se inscrevendo, mandando isso para geral, para nós podermos falar para todo mundo que você, sendo católico, sendo cristão, pode viver. E é muito interessante, eu vou falar isso muito interessante, que o podcast veio com esse nome porque eu tinha plena certeza que alguém que saía da igreja, alguém que saía de um acampamento, de um retiro, tivesse um conceito, encontraria em Deus sentido para continuar vivendo. Mas não uma vida, e eu tenho um pouco de rejeição quando a pessoa usa o termo assim, olha, eu vou viver e agora eu vou sair do mundo, né? A não ser que ele esteja em Marte ou na Lua, né? Esse contexto é um pouco distorcido. E eu coloquei o nome Pode Viver, porque aí vinha no podcast empresários, vinha no podcast pais de família, mulheres, homens, médicos, né? Pessoas que mesmo com a sua fé podia viver. E essa convidada que está conosco hoje vem trazer um aprofundamento desse conceito, né? O Pode Viver talvez vai ser muito mais explicado do que por mim, pela nossa convidada, Raíza. Boa. E eu já falei, Raíssa, eu acabei com tudo, você me perdoa. Você vai entender que você está com alguém com uma intelectualidade muito baixa diante de você. Minha querida, se apresenta e que honra ter você aqui. Obrigada, Douglas, pelo convite. É Raíza, mas eu aceno. Raíssa, entendeu? Porque eu tô acostumada, não tem problema nenhum. Então, eu sou a Raíza, eu sou casada com o Rogério, nós somos casados há 6 anos, temos a Belinha, tem 2 aninhos. Ficou com a Tata agora para eu conseguir vir aqui. E eu sou terapeuta, sou mentora de mulheres, orientadora familiar, palestrante, trabalho com isso há 5 anos e respiro desenvolvimento pessoal, unido a isso, a minha vida espiritual. Então, vida espiritual, desenvolvimento pessoal e família, que é esse meio que eu vivo, né? Hoje eu só atendo mulheres e casais, não atendo homens separados, eu atendo casais porque, de fato, foi o nicho que eu fui afunilando, assim, e ajudando os casais a se reerguerem, reestruturar casamento, aprender a viver depois de filhos, isso tudo, né? Então, eu tenho muitas frentes, muitas demandas, né? Até a Aline, a gente conversou um pouquinho sobre isso de dar conta das coisas, visto que eu tenho filha, empresa, eu trabalho com meu marido, a gente acorda e dorme falando de trabalho, ao mesmo tempo falando de vida espiritual, é tudo meio misturado, assim. Mas a gente sobrevive e dá conta bem Legal. feliz. Olha, Raiz, eu vou falar pra você, eu tô tendo uma sorte muito boa com os convidados que estão vindo, sabe? Né, Francesco? Eu tô numa alegria imensa, porque eu sou, além de tudo, muito turrão, sabe? Se existe um dom, e eu acho que às vezes isso é um dom, é a ignorância, sabe? Então, assim, eu me abro pouco para algumas ideias, sabe? Olha Então, só. sendo assim, eu me preservo muito bem e me mantenho na igreja ainda, sabe? Na fé. E a gente deu sorte, né? Teve um convidado aqui que veio falando muito sobre uma humildade, uma simplicidade do servir, aí outros falando de casais, a convivência, o trabalho, a transformação do cotidiano. E você chegou aqui por uma indicação de uma amiga nossa, vou ser muito honesto, uma indicação de uma amiga nossa. Minha esposa estava extremamente ansiosa e empolgada. Querida. Um dos motivos de já não conseguir vir pela saúde, saiba que era um desejo de poder te Ai, conhecer. querida, um Estou sendo beijo, muito Aline. sincero. E quando você chegou, eu falei, rapaz, eu vou lá perguntar. Mas foi já uma conexão pela uma capinha de celular que ela, moça, oração, e ela me deu aqui Uma também estampa. a oração do fundador da Opus Dei, olha gente, São José Maria Escrivá, que é aonde nós se inspiramos para fazer um movimento Forja, né, que é a peregrinação, aproveitando o nosso ano peregrino e o embasamento das nossas pregações lá dentro sobre o cotidiano, vida e transformação masculina no assumir o seu papel como homem dentro de casa. Então, nasce aqui disso aqui e quando eu vi, eu falei, meu Deus, para mim é um presente ter você aqui. Eu que agradeço o Meu Deus, convite, é uma que honra. alegria. É sempre bom saber que o nosso trabalho, de alguma maneira, mesmo no degrauzinho pequeno que é, pode ajudar alguém. Então, vai ser uma alegria. Ah, que bom. O seu esposo está aqui conosco hoje, né? Rogério, O Rogério. Deu para ver que é bem quietinho o Rogério, né? ele é. Não, o Rogério tá assim, bem quietinho, mas que bom. Rogério, que Deus Ele é. abençoe você e parabéns por poder estar acompanhando ela. Isso já mostra um caráter de masculino muito forte, meu irmão. Ele é maravilhoso. A Parabéns. gente trabalha junto, tem filho junto, empresa junto. Tá maluco? Ai, que massa. Eu falo assim, eu e a Aline estamos entrando nesse processo também agora, né? Faz uns 4 meses.
Tudo junto, tudo junto. Aí quando você se separa, você fala assim, ai, bom dar um tempo, né? Aí eu fico olhando em volta, ela não tá, eu falo, mas custa, né? Pra eu ficar com raiva, ela tinha que estar junto, não dá nem pra... Exatamente. Não tem como. Eu fico assim, ó, sem ele eu fico perdida. Eu fico, meu Deus, que eu ajo agora no mundo sem meu marido? Hum, É muito bom ser casada assim, né? Nossa, eu sempre fui muito solitário, então foi uma característica minha e eu sempre gostei disso. Eu nunca imaginei que eu tenho uma dependência Uhum. emocional de alguém igual É eu tenho da minha maravilhoso, a esposa. gente depende um do outro no Não, casamento. eu fui nesse acampamento, eu sentei, aí chegou uma hora, eu falei, ó, ninguém me criticou, sabe? Ninguém me deu bronca, ninguém brigou comigo. Senta direito, fala direito, É, não faz assim. isso, eu falei, nossa, cadê minha esposa? Sabe? Raíssa, eu vou te perguntar, Raíssa, vou te perguntar, minha irmã, como começou o seu processo, né? Vou usar o processo, usa esse Sim, processo de conversão, eu ainda não achei o termo, sabe tá. por quê? Uhum. A gente fala assim, ó, eu não estou convertido. Eu acho essa uma afirmação meio estranha. Sim, Se você está dentro da igreja, está se afastando sim, do mundo. sim. Mas também acho também uma prepotência falar que você está pronto. Tá no Eu não. caminho. Isso! A caminho, né? A ser forjado, Isso, vamos dizendo assim. isso. Como é o seu processo de aprofundamento na igreja? Vou usar esse termo. Tá legal. O meu processo é. Eu sempre fui católica, os meus pais, missa todo sábado, todo comando figurino, catequese, coral, coroinha, tudo comando figurino. É, mas muito sem a doutrina técnica, o estudo em si, né? Mais a vivência, a missa, a confissão ali uma vez por ano, duas, Natal, Páscoa, básico. Na época da faculdade, aí eu me perdi, né? Porque eu tinha 16 anos, estava na faculdade. Já tinha meu dinheiro para pagar minhas continhas? Era só festa, cachaça, pinga E foguete. e foguete. E assim foram muitos anos mesmo. E eu continuava indo à missa no sábado, mas assim, era isso. E que eu ainda penso hoje, que bom, né? Ter essa raiz. Era pouco, obviamente, eu não era convertida, eu ia, mas eu amava, assim, eu rezava para Nossa Senhora e eu tenho certeza que foi isso que me manteve, que me trouxe de volta. Eu já tinha a raiz, mesmo tendo voado, né? E lá por 2017 eu já tinha terminado a faculdade. Eu comecei a perceber que faltava coisa, sabe? Que era pouco aquela vida, assim. Festava, mas era pouco. Trabalhava muito bem, eu sempre fui muito boa de trabalho, trabalhava muito bem. Mas era pouco, faltava alguma coisa. E aí eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, coaching, PNL, todos os cursos que tinha na época na cidade, que não eram tantos assim em 2017 como tem agora, né? Você pisca, tem curso, não tinha. E aí eu fui fazendo curso, eu não sei como eu caí no perfil do Ítalo Marcilli. Ele tinha recém começado. E aí eu me identifiquei muito com a pegada dele. Eu tenho uma coisa que funciona pra mim que não é muito motivacional, que é uma coisa mais Realista. realista. Eu sou apaixonado Pra por mim isso. funciona muito mais do que só motivação. Então eu me identifiquei demais, eu adorei o jeito que ele se comunicava, porque ele é um excelente comunicador, porque ele é devoto de São José Maria, só tem como ser um excelente comunicador. E eu percebi que ele tinha essa comunicação que ele conseguia trazer as pessoas por curiosidade, né? Porque ele fala um palavrão, ele tem o jeito certo, a hora certa de falar um tema mais polêmico, um tema mais sereno. Eu gostei muito daquilo. Comecei a assistir, consumir os vídeos do YouTube. E aí, janeiro de 2018, ele lançou o Guerrilla Way. E eu assinei no primeiro mês que lançou, em 2018, se não me falha a memória. E ele falava muito de São José Maria Escrivá, sem falar de São José Maria Escrivá. Isso que fez eu me apaixonar. Então ele falava coisas, ele falava trechos do caminho durante as aulas, ele trazia coisas que hoje eu entendo que são diretamente de São José Maria, mas sem dizer o que era. Que era isso do cotidiano, do tipo, tá, você pode ter seus problemas, mas cumpre o teu dever, esse cumprimento do dever diário, ainda que você tenha coisas, né, na cabeça. Isso me chamou muita atenção, eu comecei a ficar muito apaixonada por isso, estudei todos os cursos do Ítalo, eu fiz, todas as formações, e há uns 4 anos atrás, eu já estava mais inteirada do que era a obra, eu já tinha feito o retiro de carnaval que ele fazia, que era online, mas que a gente assistia, ele falava muito de São José Maria já diretamente. E aí fui pesquisar, aqui em Cascavel não tinha, foi. Até que, há uns 4 anos atrás, uma amiga minha falou, vamos fazer um retiro lá em Londrina, que no Paraná nós temos 2 centros da obra, Curitiba e Londrina. E eu falei, bora, de silêncio, não tinha bebê ainda, né, era tudo muito mais fácil, né, entra no carro, vai, não precisa pensar em logística. E aí fomos. E aí depois disso, a gente ficou assim, apaixonado, não é um carisma, mas eu vou chamar de carisma para ficar mais fácil de tocar, Perfeito, tá? perfeito. É como se fosse o carisma da Igreja Católica que eu
que eu e minha família mais nos adaptamos, que é uma coisa mais centrada. Não tem animação que a gente não gosta, não tem uma coisa assim mais sóbria, sabe? O cumprimento do dever, a santidade no ar que você respira enquanto você troca uma fralda. Isso, sabe? A salvação de um casamento quando você coloca o almoço da pessoa que vai chegar atrasada no micro-ondas. Sabe essa ninharia? E eu fiquei apaixonada. E aí, depois disso, a gente começou a participar, enfim, nos tornamos pertencentes à obra oficialmente. Agora, em Cascavel, graças a Deus, nós temos um polinho, então tem várias ações da obra em Cascavel. Velho, eu vou falar pra você, eu já tô aqui, eu tô até empolgado em falar, porque eu não sei se eu fiquei velho, vou usar essa palavra, se eu fiquei velho, ou se a escama caiu dos olhos no momento em que você olha Deus na sua particularidade, sabe? Eu gosto de usar esse conceito, né? Não existe ato. Eu me apaixonei imensamente pela minha esposa, vou usar esse termo, após o nascimento do nosso filho, porque após o nascimento do nosso filho, o cotidiano começou a se tornar real. E ela me cobrava muito, que ela falava assim, amor, eu não agrego na sua missão. E aquilo me doía, porque assim, a missão minha só acontece pela autoridade dela. Sim. Aí você fala essa autoridade sobre a minha vida, não sobre a minha vocação. Então, assim, a minha esposa se sacrifica muito mais para eu poder viver para outros. Igual meu marido. Uhum. E eu sei que é um sacrifício, é muito diferente para quem, primeiro, é mais silencioso, não tem, enfim, não tem essa vocação, né? Mas é engraçado como quando a gente é casado, bem casado, a gente abraça tanto a missão do outro, né? Que é o estar sobre a missão do outro, né? De uma maneira tão bonita que hoje quem conhece meu marido não diz que era o mesmo Rogério de 6 anos atrás, porque a gente começa a se temperar um do outro, né, Douglas, de um jeito que mesmo que ele tá assim, ele trabalha comigo, nós trabalhamos juntos, bem mais bonito, mais forte. Nós trabalhamos juntos, mas ele é meu bastidor, as pessoas nem veem ele nunca tá à frente das câmeras. Ele sempre atrás, ele que cuida de. Mas só existe o meu trabalho porque ele tá ali atrás, porque ele permite. Então, desde de projetos sociais, que eu tenho um projeto social, beleza, até leva o meu nome, mas só existe porque meu marido permite que eu consiga numa segunda-feira à tarde fazer um projeto social, sabe? Todas as coisas que eu apareço só tem porque meu marido tá atrás, permitindo que eu pudesse fazer aquilo. E não é um permitindo, tipo, deixando. É um permitindo, provendo as minhas Assumindo. necessidades para que eu esteja ali. Isso é lindo, é a submissão que São Paulo fala, né? Isso. Essa submissão. A minha Essa. esposa é extremamente submissa, ao ponto que o maior sacrifício que é feito na minha missão é. Então, eu não tenho outro caminho de não raciocinar. Tenho, antes, né, que alguém fala, nossa, mas é um casamento perfeito, eu não sei qual é o conceito de perfeição que as pessoas usam, né? Mas nossa perfeição é constituída de tristeza, alegria, sofrimento, cansaço, dor, Isso. desânimo. A gente fala muito isso. Então, quando eu vejo ela assumindo a missão dela, é reconfortante para mim. E uma das mensagens mais verdadeiras e um dos elogios mais, eu me emociono de falar, mais fortes que eu já recebi foi uma mulher que falou assim, ó, muito bom o jeito que você prega, impacta a gente, é muito real, tal, mas eu não queria te elogiar muito não, eu só queria que você desse um recado para sua esposa. Foi um aviso, eu deixei, foi assim, ó, que maravilhoso, eu tava esperando isso, né? A mulher olhou e falou assim, ó, fala para ela obrigado. E foi dolorido ouvir. Obrigado por você se permitir estar só enquanto nós estamos com ele. Sabe? Então, assim, é um peso real da nossa missão, né? A gente falava isso no coisa, é um sacrifício muito pesado quando você vê outras pessoas vivendo o seu projeto, né? Vivendo a sua vocação, a sua missão. É uma cruz tão pesada, às vezes, a nossa missão, que Deus nos permite ter outras pessoas que carreguem ela. Né? Isso mesmo. Mas é assim, eu também fico assim, constrangida com o amor deles pra nós, porque não é fácil esse tipo de ser esposo de quem tá na rua, assim, né? É Isso. difícil, né? Meu marido é muito mais reservado. Eu trabalho no Instagram há 5 anos, então toda ocasião é de filmar, é de tirar foto, toda a nossa vida é exposta de alguma maneira, né? Então, recentemente fui fazer algumas viagens para cursos que eu precisava fazer. Ele segura a onda, fica com a minha filha, leva, busca, paga, não tem problema nenhum. Abre mão de sábado, domingo, a gente dá catequese matrimonial juntos, a gente abraça as coisas, ele abraça comigo, assim. Então, só existe o meu trabalho porque ele existe, com certeza.
Não, meu Deus do céu, é tanto elogio que você toma cuidado, que vão roubar ele de você. Né? É. E é muito Mas eu sou interessante. brava. Mas pode falar, é a característica, né? Normalmente as pessoas olham pra você e falam, nossa, você expressa o amor de Deus. Aí eu fico o Rogério pensando, lá em casa é a Não sei, ira só. Não é? Eu sou não sei que amor extremamente. é esse de Deus. A minha filha veio fazer uma pergunta, né? Que falou assim: eu não sei como as pessoas acham que você é tão piadista. Porque em casa eu sou mais sério. Em casa eu sou mais normal, acho que eu sou mais ser humano, né? Aí lá pra fora é piada, é brincadeira. A pessoa falou, nossa, como você é Aham. divertido. A Lara falou, eu não te acho tão assim igual as outras. Mas eu sou brava. Não, Mas as minhas pacientes e as minhas alunas sabem. Eu sou sabe brava também? geralmente. Ai, que legal. Agora vamos falar dos nossos apoiadores que fazem esse podcast acontecer. Quero agradecer a Botânica Farmácia de Manipulação. Amor e cuidado dentro de um frasco. Isso acontece pela qualidade, pela dedicação, pelo esforço que a Botânica tem em realizar todo o seu procedimento e cada produto para você. Então você de Cafelândia, você de toda a região, entenda o que eu vou te falar. Precisou de autocuidado, precisou de medicamentos, suplemento, fitoterápicos, produtos dermatológicos, precisou de tudo isso, corre para a Botânica, que eles vão te atender com maior carinho, com maior amor, tudo dentro de um frasco, com todo o carinho que só a Botânica pode fazer para você. Agora, continuando, grava o que eu vou te falar, você precisa conhecer Docilar em Palotina, uma loja tem de tudo, e quando eu falo de tudo, eu falo tudo mesmo. Sabe aquela loja que vem socorrer em todas as necessidades? De repente você está em casa, preciso fazer um aniversário. De repente o seu filho avisa que você precisa de um material, de uma cartolina para levar para um trabalho da escola, para onde você corre? Para Docilar. De repente você olha para você e fala assim, preciso mudar a minha cozinha, preciso comprar um kit de jardinagem, preciso comprar algo de tereré, preciso comprar coisa do meu chimarrão. Meu Deus, Douglas, é tudo isso e muito mais em Palotina. Docilar Braga, o melhor atendimento, suprindo toda a necessidade da sua casa e da sua família. Pensou rápido, pensou em tudo, pensou Docilar Braga. E agora eu quero falar de uma loja que é fantástica, que é a Divino Amor de Toledo e Cafelândia. Se você está presenteando alguém com carinho, com amor, agora você tem a opção de fazer tudo isso e também com fé. Divino Amor, Cafelândia de Toledo, nos traz muito mais do que imagens, lembrancinhas ou artigos religiosos. São expressão da nossa fé, da nossa espiritualidade em cada imagem, em cada desenho, em cada presentinho que lá nós temos. Então entenda o que eu vou te falar. Divino Amor, Cafelândia e Toledo, pronto para atender e presentear a sua fé. Deixa eu te falar, nisso você conhece a Opus Dei, eu tô muito massa, eu vou usar esse termo, né? Conhece a Opus Dei. E nesse aprofundamento de fé que você teve, o que te abriu os olhos? Assim, você falou para mim do cotidiano, né? Mas em que momento você falou, caraca, achei. Eu gostei do termo que você usou, carisma, né? Não é o carisma, talvez, a palavra, mas eu acho que é a mais acessível. O carisma dentro da igreja, porque isso mostra a nossa diversidade, né? Uma igreja dividida em 12 apóstolos que vem, cada qual na sua graça, comungando uma só verdade, que é impressionante. Mas que momento foi esse? Você falou, caraca, É é isso. isso. Sabe, aquele momento que você encontra a Sim, verdade, você fala, não é possível que eu sim. vivi. Foi nos meus atendimentos com as pessoas, quando eu já, sem entender tão bem o que São José Maria queria de nós, óbvio, eu não entendo ainda, porque é uma constante melhora e estudos, né? Mas sem entender, de alguma maneira, eu já vivia em casa, no meu trabalho, esse dar o melhor em tudo, assim, eu trabalhava muito bem, eu cuidava da casa quando a gente casou muito bem, esse cuidado, assim, essa vontade de cuidar das pessoas, sabe? De alguma maneira, as minhas amigas dizem que é um dom, eu acredito que sim, que Deus me deu para ter boas amizades. Então, eu não sei como brava que sou, tenho muitas boas amizades, assim, tantas boas que eu não saberia te dizer quantas, mais de encher 5 pessoas de mãos, assim, muitas, muitas. E eu sempre tive esse cuidado, mesmo sendo mais colérica, mais brava, no pequeno.
sempre foi meu. Então, eu tô com uma amiga que tá meio triste. Sempre foi uma preocupação do tipo, será que eu posso mandar um bolinho pra ela melhorar? Deixar ela mais feliz? Será que eu posso convidar ela pra um café? Esse olhar atento às coisas. Então, quando eu casei, a gente também mantinha esses pequenos cuidados que a gente mantém até hoje. Então, é um exemplo bobo que eu dou, mas que a gente faz sempre, que é colocar a pasta de dente na escova do outro, quem escova primeiro, quem almoça primeiro, às vezes o nosso horário diverge, coloca a comida pro outro, deixa no micro-ondas. Essa pequeneza que a gente sempre fez, mas eu nem sabia na época o que era a obra. Mas era o que a gente vivia. Quando a gente casou, por um carinho de Deus, a gente começou a viver assim. Quando eu comecei a atender na psicoterapia e perceber que as minhas pacientes, o que faltava nelas era esse olhar amoroso para essas pequenas coisas. E aí, quando eu encontrei São José Maria, é como se eu tivesse encontrado o caminho que eu podia passar para elas. Entendeu? Porque eu não conseguia materializar o que eu vivia até conhecer São José Maria. Aí quando eu comecei a encontrar isso de tipo, cumpre o teu dever direitinho, é isso aqui, não é uma coisa grandiosa, é isso. Você tem que trocar fralda? Não, troca a fralda com alegria. Santifica nas panelas, lava a louça, coloca um crucifixo na frente da pia para você lavar a louça olhando para Jesus. Essa pequeneza, assim, é como se eu tivesse entendido, tipo, é isso que eu preciso passar para as pessoas. Eu preciso conseguir ser a ponte entre as minhas alunas e as minhas pacientes para elas entenderem isso. Porque se elas entenderem isso, acabou a tristeza. Porque a alegria tá nisso, né? Uau, que legal. E, Perdão de interromper, isso é quase que o antídoto da neurose, né? Dessa ânsia de tudo do mundo. Porque a gente vem do mundo da internet e isso dá uma ansiedade de sempre querer algo mais, maior, melhor, muito, tudo, né? Então, quero muito, muito, muito casar. Eu caso. Eu quero muito, muito, muito ter filho. Se eu não tenho filho, falta alguma coisa. Sempre falta, sempre uma ânsia de algo. E quando você começa a falar assim, tudo bem, mas o que eu tenho pra fazer hoje? Eu tenho que arrumar cama, trabalhar, bater ponto, de repente. E se eu fizer isso muito bem? Se eu trabalhar muito bem, e se eu amar as pessoas perto de mim muito bem, se eu fizer isso muito bem, acabou. olha, é maravilhoso ouvir isso, porque a gente fala assim, a gente está em um mundo um pouco caótico no sentido do que eu quero ser e do que eu devo ser. Então, num caos assim alucinante, né? Provavelmente o que eu vou falar aqui, vou entrar, já vou pegar de supetão. Provavelmente, se você conheceu o Ítalo, é Ítalo, né? Conheceu o Ítalo, provavelmente você tem algum entendimento desse assunto bem mais profundo que eu, que são os temperamentos, né? Quando você estuda temperamento, o meu conhecimento é bem raso, bem raso mesmo. Mas uma coisa que eu gosto dos temperamentos é quando o temperamento é interligado com os santos. E quando você tem um certo preconceito com algum temperamento, igual que assim, todo mundo olha, o sanguíneo, o colérico é quase perfeito. E você tira um pouco de credibilidade do fleumático, muito mais ainda do melancólico, por você criar uma superstição, né? Uma O ideia. próprio nome já É, traz um negocinho, né? mas um dos melancólicos, que são São João da Cruz, para mim, é um dos homens mais fortes, mais agressivos espiritualmente, por todo o seu contexto, e um que traz um romantismo tão belo para a verdade, quando ele fala sobre o sofrimento, né? Ele tem um livro, né? A Noite Mais Escura, não é? Noite escura da alma. Noite Escura da Alma, isso mesmo. E quando você olha ali o melancólico, por si só tem uma acentuação um pouco mais a tristeza, vou usar esse termo, não é correto, mas esse termo, nós percebemos que todos os sentimentos são bons. E hoje eu vejo uma doutrina tão forte para o conceito de felicidade que o desejo de ser feliz em tudo está me tornando infeliz em tudo. Né? Quero ser feliz na minha vida, quero ser feliz no meu casamento. O meu casamento tem que ser perfeito, uma perfeição que eu também não entendo em que sentido. Né? Nós tínhamos aí uma dupla de cantores que era um casamento perfeito. Agora ela tá com um jogador que eu acho que não tá tão perfeito. E assim vai com o outro não tão perfeito. E de repente você começa a ver esses casamentos perfeitos que duram 30 segundos. Eu começo a perceber que eu começo a achar que é uma ditadura da felicidade, vou usar esse termo, que está se tornando a prisão nossa na infelicidade. Né? Porque para eu ser feliz, eu preciso saber o que é triste primeiro. E ter sensação dessa tristeza. E ter essa coerência para eu poder entender que sou feliz beijando a minha esposa, quer dizer que automaticamente sou infeliz distante dela. Então, quer dizer, a minha felicidade só é acentuada ao descobrir uma tristeza real. O luto, e eu sou apaixonado pelo luto, né, no conceito existência, sabe?
sou existente. E quando eu vejo o luto, ele me prova o valor. Né? O luto, na constituição humana, ele nos prova o que perdemos. No conceito divino, ele nos entrega o que realmente vale a pena. Então, se a gente não olha o luto nessa profundidade, nós estamos olhando a vida numa superficialidade muito grande. Né? E eu queria que você talvez passasse para nós, principalmente pelo conceito cotidiano, a capacidade de dominar essas emoções no seu estado real, né? Que é o que você fala, o presente. Estou triste hoje, já estou feliz, estou ansioso. A ansiedade nunca foi uma doença até o nosso tempo. A depressão nunca foi uma doença até o nosso tempo. As músicas mais lindas nascem na depressão, os anseios mais profundos filosóficos nascem na ansiedade, né? Pouca coisa nasce talvez na felicidade. Mas ao confronto dessas emoções, a gente encontra quem nós somos, né? Sim. Mas sabe que, de fato, né, a nossa geração, a nossa época, por conta do advento da internet, ela traz tudo isso mais acentuado. Na verdade, as doenças, né, a depressão, tudo sempre existiu. Mas a luz da internet faz com que isso tenha um holofote, né? Aquilo lá toma uma proporção muito grande. Porque imagina uma pessoa que vive no campo, tinha luz elétrica e olha lá, energia elétrica e olha lá. O tempo dela é o tempo do sol que nasce, do sol que se põe, do dia que chove, do dia que planta, a espera de colher, a espera de plantar novamente, a espera da venda, a espera para visitar alguém que demora dias. Todo aquele processo que é um processo, assim, por si só, a vida não te gera um acelerador. É uma coisa tranquila. Então, beleza. Mas graças a Deus, vivemos na época da internet. Eu amo a internet, o meu trabalho é a internet, né? Mas eu percebo que essa busca, essa ânsia louca pela felicidade, não é propriamente pela felicidade, é para suprir coisas. Porque, imagina, né? Eu fico pensando assim na diferença nem vou muito longe. A diferença entre a época dos nossos pais e da nossa geração. Os nossos pais já tinham muito mais dificuldade para adquirir as coisas. Já era uma coisa muito mais segura, muito mais difícil tudo, né? Comprar, era tudo muito mais controlado. Não tinha, clicou, chegou na sua casa em 30 segundos, em 15 minutos a farmácia te entrega uma fralda de criança, né? Então, obviamente, com o tempo moderno, com a internet, isso é um acelerador. Mas as pessoas não estavam prontas mentalmente para viver no acelerador. Então, assim, é uma ótima ferramenta tudo isso, tudo que a internet entrega. O mundo moderno que a gente vive é maravilhoso. Não à toa estamos num podcast com câmeras, microfones e celulares e coisas gravando. É maravilhoso. Mas as pessoas, elas precisam de estudo, assim, é uma coisa de recolhimento, de entendimento do que está acontecendo, para que elas não se percam. Só que é muito difícil, principalmente a nossa geração é a mais difícil. Eu acredito que as próximas terão outras lacunas piores, mas não essa, porque ela é diferente, assim. Imagina que a gente vem de pais, tá? Eu tô colocando, assim, a média das pessoas, tá? A maioria. A gente vem de pais que tiveram muita dificuldade em adquirir coisas, por exemplo, né? Comprar uma coisa, era tudo mais difícil. E aí a gente vem para o nosso mundo, onde eu clico e chega. Não tem como eu não querer isso toda hora, porque isso gera muita dopamina. É muito prazeroso receber uma entrega toda hora. A Amazon bate lá todo dia. É muito rápido, é muito fácil. Tanto que os nossos pais, nossos avós, eles não conseguem compreender e acompanhar isso. Né? É surreal. Você tem teu cartão de crédito no celular, você passa em qualquer lugar. Depois você paga. Antes não tinha isso, você tinha que ter o dinheiro. É tudo diferente. Então, a nossa geração, ela pegou, assim, a maior mudança. Daqui pra frente, eu não acho que é tanta. Porque a gente já tá na modernidade. Mas das outras gerações pra nossa, foi muita. Porque pegou a internet, pegou a digital, pegou o rosto ali pra abrir a porta da minha casa. Sabe essa modernidade? Isso impacta muito nas pessoas. Elas se perderam entre a realidade e o que não é realidade. Entretanto, apesar disso, eu acho que agora a internet, nos últimos tempos, principalmente, assim, ela começou a dar luz a pessoas que ajudam as pessoas a entenderem isso. Que é muito bom comprar, mas você pode comprar? Primeiro, né, é muito legal presentear, mas você pode presentear? É muito legal viver no celular, mas isso faz bem pra tua família ou você precisa de vez em quando sair um pouco do Instagram? Então, a nossa geração, ela veio com muita mudança. Isso causou muito impacto hoje. É esse impacto entre o que era
Internet de escada para hoje a gente ter o tempo todo tudo muito fácil. Esse impacto eu vejo assim em pacientes, em atendimento, em mim, em alunas, é o impacto maior que a gente vai ter. Do não ter internet para internet muito fácil. Pro cartão de crédito no celular. Ah, depois eu vejo como que eu passo. Paga aí no cartão, pede outro cartão. Você quer um cartão de crédito, você pede, você não precisa nem chegar o cartão, você pode usar o cartão. É muito louco. Isso causa um impacto demais nas pessoas. Porque você cresce ali com os seus pais até os seus 17, 16 anos, sabendo que é tudo contado, é tudo difícil, é tudo, né, aquela coisa assim, difícil mesmo, não era acessível as coisas, né? Uma viagem, falar com alguém fora do país. Agora não, agora tudo tanto faz, que a gente consegue tudo. Isso causa muito impacto na geração. É uma mudança de mundo, entendeu? Nós somos quase uma geração, se eu tiver o termo errado, você vai me corrigindo. Nós somos uma geração meio que como se nós fôssemos adolescentes, né? Isso. Nós estamos no processo de descolamento do pai e indo para uma nova etapa da vida. Eu tenho esse mesmo pensamento, sabe? A nossa futura geração, não acredito na geração dos nossos filhos, talvez. Acho que eles vão estar dando uma É, afinada. Mas na eu próxima, eu acho também. acredito que ela vem muito alinhadinha. Também. Porque ela vai vir criada pelos homens Isso. que nós criamos, Isso. pelas Uhum. mulheres. Uhum. Então, Eu eles vão acredito nisso sentir uma também. dificuldade grave no Eu acredito nisso também. amadurecimento, eles vão perceber a inversão de valores, né? Nós estamos em um processo dentro da igreja que já não se fala tanto de milagres, né? Pego eu ali, não sei se você participou dessa geração, eu peguei a geração ali de quase ascensão, renovação carismática, a partir dos anos 2000 ali e tal. Eu peguei muito isso forte. Então, a renovação carismática, ela trazia esse conceito místico, né? Que talvez é pentecostal, vou usar o conceito pentecostal, né? Para dentro da nossa igreja. Então, o conceito de santidade se tornou algo mais popular, o que eu acho que foi uma bênção, sabe? Dentro da nossa realidade, principalmente brasileira, o conceito de santidade, mas trouxe também alguns excessos sobre excessos de milagres, excessos de visões, excessos de coisas. Trouxe um folclore religioso muito forte que eu tento combater dentro da nossa realidade. Mas nos trouxe esse avivamento. Mas esse avivamento que nos fez enxergar algo, vou usar assim, hoje ele está se, como eu posso falar assim, ele está se tornando um pouco mais sólido em um conceito, trazendo hoje virtude. Então hoje nós estamos falando, e é o terceiro convidado que eu vou estar aqui dizendo, sequencial, que me fala de virtude. Né? Claro, você não está dando explícito, mas é o conceito de virtude, oração, devoção e verdade. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós estamos numa geração que necessita experimentar, né? A gente está numa geração que necessita experimentar. Eu não quero mais ter um carro, eu quero só viajar. Eu não quero ter um trabalho, né? Eu só quero ter uma renda. E que essa renda me gere algo. Porque se essa renda não me gerar algo, não há interesse. Então nós somos uma geração de experimentar. Mas também está dando espaço a uma geração que quer ter sobriedade e verdade, né? Demais. E a gente é responsável de alguma maneira por isso, pelo menos com os nossos filhos. Se não for com mais pessoas, que não é o nosso caso, porque ter um podcast, estar nas redes sociais, de alguma maneira, traz uma responsabilidade muito grande. Eu sempre digo para as minhas alunas, meu trabalho, ele é muito sério, porque eu sei que eu vou responder por cada coisa que eu digo. Não à toa, quando eu erro alguma coisa, eu faço questão de corrigir. Olha, aquilo que eu falei, eu entendi que não era. Porque a gente é responsável pelas coisas que a gente fala, assim, não é só legal estar nas redes sociais, é muita responsabilidade, né? Mas com os nossos filhos, demais, né? Eu concordo, assim, que a nossa geração, ela pegou mais impacto de saúde por essa mudança, que eu vejo que foi a maior mudança. Você sai. Eu fico pensando assim, eu atendo mulheres, né? Então eu fico pensando, quando eu atendo uma mulher que engravidou a primeira vez, ela até fica meio perdida em relação. Eu, inclusive, quando eu engravidei, a gente fica meio perdida em relação ao enxoval, né? Eu vou te dar um exemplo bobo, mas quanto que eu compro? O que eu tenho que ter de enxoval? Como se a gente ainda tivesse que preparar o enxoval a gestação inteira, sabe isso? Olha a diferença, né? Antigamente as nossas avós preparavam os enxovais e tinha que costurar, e você tinha que, meu Deus, para fazer um bordado demorava a gestação inteira, para o bebê nascer, para você ter aquela fralda, aquele negócio, a fralda de pano e toda aquela coleção de coisas. Hoje em dia, se você, sei lá, você engravidou e deixar para resolver no 7º mês, você resolve num telefonema, num WhatsApp, numa compra. É muito distante a realidade do que era para o que é. Ao mesmo tempo, a gente também tem a luz
há muitos bons professores, há muitas boas pessoas que ensinam outras pessoas. E isso faz com que a gente possa ter uma geração melhor. Então, um exemplo, né? Agora no Natal, eu vou dar para um afilhado meu, de 13 anos, meu sobrinho, o livro do Carla Pucci, que é um livro dessa grossura, o livro da edição da minha biblioteca católica. Quando que alguém antigamente teria acesso com 13 anos à vida de um santo? Sabe isso? Sim. Isso é por causa da internet. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma facilidade para a gente se perder, porque a internet ela é um passo pra gente se perder. Você não faz seus afazeres porque você tá na internet, você tá vendo a vida dos outros, você fica invejosa porque você tá... Eu tendo mulheres. Você fica invejosa porque você tá vendo a vida dos outros, você fica triste porque a tua vida não é daquele jeito, você faz comparações, enfim, tudo aquilo que acontece com a internet. Mas a gente tem acesso a boas pessoas, a bons programas, a bons podcasts, a bons livros, tudo isso por conta da internet. Então, eu entendo que a gente não entrou no eixo ainda, mas que vai entrar, sabe? Eu tenho essa sensação. Eu penso a mesma coisa. Eu penso tão a mesma coisa que eu acho que a internet é o melhor meio de comunicação que aconteceu de todos os tempos. É isso. É o único meio da qual eu posso dominar, né? Claro, com mais suscetível a ser dominado, Sim. mas eu não sou obrigado a assistir o Gugu no domingo, né? Como Você tem nossa poder de geração escolha. foi, né? E você falou uma coisa que eu achei maravilhoso, né? Não é fácil, em hipótese alguma, não é fácil a nossa geração. Por exemplo, a minha esposa se casou com 33, com 34 anos, né? Minha esposa casou com 34 anos. Ela tinha enxoval guardado. E a minha esposa faz parte da geração hoje que compra as coisas na mesma velocidade. Então, se você ponhar no ponto da balança, nós somos uma geração que é entendível esse certo grau de loucura na gente, Total. né? Porque é Total. uma coisa assustadora. Você É. pensa, ao mesmo tempo Isso. olha, moço, que coisa, que a gente sonhava em ter um computador, Isso. eu não tenho computador em casa por uma utilidade prática, eu tenho porque eu tenho. Porque tudo hoje se resume ao celular, né? Eu queria falar para você, eu vou aproveitar para drenar um pouco do conhecimento que eu quero levar para as guerreiras ali do Nações. Essa crise, veio uma crise muito forte nos homens. Eu consigo enxergar essa fraqueza masculina, mas eu percebo que a fraqueza masculina foi mais fácil. Porque o homem só foi abaixar texto dele, assim dizendo, né? Você tirou valores do homem, você tirou ideias do homem, e o homem ele veio enfraquecendo, né? Hoje, graças a Deus, há um conceito diferente, né? Hoje a gente conversa sobre uma masculinidade mais agressiva, claro, não animalesca, mas agressiva no conceito de construção. Mas o fique da mulher, quando você olha o processo da mulher, a gente vê uma destruição mais lapidada, sabe? Foi destruindo valores, foi destruindo ideias, foi elogiando de uma forma mentirosa, sabe? Colocar a mulher num patamar, e hoje isso, com a maior lucidez, a mulher ela é fundamental para tudo. Sendo assim, você deixou a mulher num campo, como se fosse o primeiro lugar, isolada do mundo, isolada de amigos, isolada de tudo, onde ela vive uma solidão existencial. Hoje, eu não sei se você enxerga isso, a ausência de identidade de Eva no Éden é claramente a mesma ausência de identidade hoje. É algo tão nítido que quando eu li o Gênesis esses dias, preparando uma pregação para mulheres, eu falei, meu Deus, não mudou, sabe? Quer dizer, e a mulher ela perdeu a sua identidade no desejo de ser como homem, no desejo de ser como Deus, no desejo de ser como se, meu Deus amado, no desejo de ser igual uma mulher leviana, no desejo de ser tudo. A única coisa que ela não conseguiu se encontrar é em ser mulher. Na sua necessidade biológica, na sua necessidade espiritual. E eu vejo que esse mundo moderno chega no seu ápice, né? De ele conseguir criar uma mulher padronizada. O feminismo, e eu tô aprofundando porque eu quero, depois que eu falar, eu quero que você tenha sorte e tudo, para eu não interromper. O feminismo conseguiu transformar a mulher naquilo que ele ensinou ela a odiar. Então, a mulher se masculiniza, a mulher usa roupas masculinas, conceitos masculinos, uma sexualidade masculina deturbada, um conceito masculino deturbado. Ele introduz isso na personalidade física dela, mas na mental ela conseguiu introduzir ódio. Então, quer dizer, aquilo que a mulher se torna estereotipamente também é aquilo que ela odeia mentalmente. Sendo assim, você cria uma mulher desassociada com as ideias, com os valores e principalmente com Deus. E
Você consegue enxergar isso Sim. também? E eu acredito também é uma luta sua quando Sim. você se depara com essa realidade. Sim, por ter passado por essas fases, né? Porque quando eu terminei a faculdade, eu era muito jovem, entrei na faculdade com 16 anos, eu vivia pra isso, assim, do tipo, meu corpo, minhas regras. Totalmente. Aquele não preciso de nenhum homem, tudo bem ficar sozinha, viver sozinha. Padrão básico da nossa geração. Eu dei cheque em todas as coisas que eu poderia dar do que o mundo oferece. Eu dei cheque em tudo, assim. Então, eu sempre digo para as minhas alunas o que eu vejo. A gente vem de manifestações e décadas muito diferentes que apresentam coisas diferentes. Então, a gente vem de um mundo, de uma geração das nossas bisavós, tataravós, onde elas eram as donas de casa, senhorinhas, que os maridos traíam, que elas não eram amigas dos maridos, que os maridos falavam com outras pessoas, elas eram para procriar. Tinham relação com o marido, faziam 12, 13, 16, 18 filhos, e era isso a vida, né? Então, com a ascensão, e o que era de fato. Muitas mulheres sofriam por isso, porque elas viviam como procriadoras apenas, tinham filhos, enfim, o marido ia para o mundo, para a roça, voltava, elas tinham relação, tinham filhos. E aí a gente vem do movimento da Revolução Industrial, que começa com essa ascensão do tipo, opa, mas se você é mulher e você está em casa, isso é ruim, você precisa começar a ir para o mundo. O teu valor vai estar em estar lá fora também. Você também precisa trabalhar muito, você também precisa votar, você também precisa estar no mundo de alguma maneira lá fora e não só dentro de casa, fazendo comida, cuidando de criança. Você precisa ir para o mundo, o teu valor estará lá fora. Então vem a Revolução Industrial, todos os movimentos colocam a mulher para fora. E aí isso vem muito forte por muito tempo, 2 gerações agora, pelo menos. Então, mercado de trabalho, a minha geração, ela é unânime entre as minhas alunas, pacientes, amigas, unânime. Trabalhe, primeiro você constrói tua carreira, escolhe tua faculdade, faz dinheiro, depois você escolhe alguém para casar. Primeiro tua faculdade, primeiro teu trabalho. Quando você tiver trabalho, você não vai depender de homem, aí você casa. O dia que você não depender de homem, você tem que fazer tua previdência, tua poupança, porque o dia que esse homem deixar. Então, é da minha geração isso, essa ascensão do tipo, isso veio das nossas bisavós, das nossas avós, das nossas mães, muito forte já, mercado de trabalho, não depende de homem. Agora, com a luz da internet, de novo, começou a luz do tipo, talvez você precise voltar para casa sim. As crianças estão mal cuidadas, o teu valor não está em fazer, mas em ser, volte para casa. E aí vem 7 anos atrás, 8 anos atrás, agora, 5 anos atrás, mais forte ainda, o retorno das mulheres para casa. Então agora a mulher... Imagina a neurose que isso cria. Ela cresce 30 anos aprendendo uma coisa. Aí chega com 30 a internet te diz, não, você tá errada. O que você tem que fazer é voltar para casa, é ter muitos filhos, é ser aberto à vida. É isso. É isso que você tem que fazer. Você tem que usar saia, você tem que ficar dentro de casa. Tem que colocar um véu. Isso. Essa volta, assim, o que é maravilhoso, porque é isso que a gente tem que fazer. Sim. Nossa vocação primária é cuidar da nossa família, né? Mas se você não tem um entendimento do tipo, como que eu faço isso? Como assim? Eu largo tudo e eu volto assim? Sem que meu marido esteja preparado também para isso? Sem que eu esteja preparado também para isso? Sem que haja um porquê, um entendimento disso? Isso causa uma neurose muito grande nas mulheres e nos homens, e em todo mundo, no mundo. Então, de novo, a internet veio e foi muito bom, porque graças a Deus agora a gente consegue olhar e pensar, meu Deus, minha vocação primária é minha maternidade, meu casamento, eu preciso cuidar deles, e isso aqui que vale mais do que tudo. Entretanto, eu posso sim fazer isso e trabalhar. Eu posso sim fazer isso e ter uma vocação de cuidado de outra maneira com o mundo e exercer uma profissão e subir uma carreira se eu quiser. De repente, eu tenho uma inclinação a uma carreira, um cargo, enfim. Então, eu novamente acho que daqui a um tempo, sei te dizer quanto tempo, mas daqui a uns anos, isso vai ter mais acalmado, assim. Acho que está bem acentuado, porque a gente acabou de ter a luz da internet te dizendo, volte para casa. E isso causa uma neurose nas mulheres. Elas ficam assim, o que eu tenho que fazer? Quem que é a minha referência? Eram as feministas, agora não é mais? Eu não posso acreditar, porque elas não... Eu lembro os livros que eu tinha, do tipo, eu não sabia que aquilo era ruim. Não é por uma
nem todo mundo, nem todas as mulheres é por uma escolha daquilo. É simplesmente porque você cresce aprendendo que aquilo é bom. Então, agora você se confronta com outra realidade que também te diz que é bom. Qual é o bom? Mas com os cursos, com as pessoas, com a ajuda da internet, isso vai acalmar. As mulheres vão começar a conseguir escolher bem. Porque não é qual é a escolha certa, escolher bem para a vida delas. Então, por exemplo, para minha realidade, hoje não é. Eu tenho, inclusive, uma mentoria para mulheres profissionais que querem se desenvolver na profissão. Entretanto, com a hierarquia de valores, cuidando bem da sua família. Sem abrir mão disso, porque é o que eu faço. Esse é o meu trabalho. Eu tenho centenas de alunas, de pacientes, mas eu não abro mão da minha família primeiro. Então, é aprender a hierarquia de cada coisa. Eu digo para as minhas alunas assim, nós somos livres para escolher o que é bom para a nossa vida. O que Deus quer de nós. E pode ser trabalhando, pode ser no mercado de trabalho, pode ser que eu nem tenha filhos. Como que eu vou escolher só ficar em casa? Preciso ter um labor, um ofício, preciso me derramar em alguma coisa. Não à toa, mulher de provérbios, dezenas de vezes fala sobre a mulher que trabalha, que planta, que colhe, que pega a lã, que não sei o quê. É essa ação no mundo, é essa mulher não como que um acaso do que a vida faz. É uma escolha. É a liberdade para escolher bem. Mas é como a internet, assim, é como essa mudança da modernidade, sabe? São duas realidades muito distintas. A gente eu vejo sofrimento nas minhas pacientes mais velhas já, mais velhas que eu digo assim, com 38 anos, por exemplo, mais ou menos a cidade, que elas escolheram a vida inteira carreira, 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 porque foi ensinado, não sabiam que era ruim, entende? Não sabiam que era ruim. Só você tem que trabalhar, você tem que subir de cargo, você tem que fazer dinheiro, você tem que ter um apartamento próprio, você tem que ter viajado, aí você pode escolher casar. Aí quando você escolhe casar, você já tem 36, 37, não é mais fácil, você não consegue mais esse filho, é uma neurose, sabe? Só que isso é porque agora a internet te diz que você deveria ter filhos e isso dá uma alegria em quem nunca pensou em ter filhos. Você vê uma família numerosa, você fala, nossa, que coisa boa isso aqui. Nunca tinha pensado. E aí causa um sofrimento. Mas à medida que isso normaliza, que eu imagino que em uns 10, 12, 15, 20 anos isso seja uma normalidade já entre a nossa realidade, isso vai dar uma acalmada. As mulheres vão começar a encontrar esse lugar de eu posso escolher se eu vou estar dentro de uma carreira universitária e vou ser mãe e eu vou escolher bem aquilo que Deus tem para mim, que é cumprir a minha vocação, que é levar o serviço para as pessoas. Existe sim essa deturpação do feminino. Mas eu sou uma entusiasta de que isso com os anos vai melhorar, sabe? Ó, eu sou um defensor de Carlos Acuti e conheço muito pouco dele. Por um único momento, ele é o santo do nosso tempo. Então, assim, eu vejo no Carlos Acuti a esperança do jovem. Uhum. Nós tínhamos aí São Francisco como um padroeiro da juventude, nós tínhamos Santa Teresa, né? Que vieram muito novos para a missão e o evangelho. Eu acho muito lindo São Francisco, meu Deus, é o santo, né? O santo do amor, né? Foi um santo que trouxe uma renovação, né? Da igreja, principalmente em valores, tal, no caráter franciscano. Mas me assustava porque eu estou falando de um religioso, da qual abandonou tudo em uma época que leproso e mendigo você quase tropicava sobre eles. Então, quando nós trazemos a realidade de São Francisco para a nossa, é até confuso onde você vai apregoar tanto amor se a gente não está conseguindo achar. Por exemplo, na minha cidade, São Jorge do Patrocínio, não tem mendigo. O trabalho social dentro da cidade é muito forte. Tem famílias carentes? Tem, mas o assistencialismo da prefeitura, isso Supre. supre. O atendimento à saúde supre. É muito bom. Eu não vejo um mendigo. Como que eu vou ser um franciscano se a característica mais Fica muito forte? distante da realidade. Isso. Então, quando eu vejo o Carlos Acuti trazendo esse santo na nossa realidade, eu acho muito bonito. E eu tenho muito medo quando a gente fala de igreja, quando a gente está falando de santos que estão, que a sua realidade já não mais se conecta com a nossa. Uhum. Principalmente quando eu falo de leigos. E essa ideia de referência é muito positiva que você fala, é muito verdadeira, porque nós não temos referência para o mundo que nós estamos vivendo hoje. Porque nós, católicos, temos esse defeito, né? Nós olhamos por muito tempo a santidade ao sacerdócio, Total. né?
A vida dos monges, essa vida de fato clerical, né? Mas São José Maria traz, apesar de ser padre, ele traz isso de abraçar a realidade da pessoa. Tanto que, por exemplo, né, São José Maria pede que nós tenhamos um plano de vida, que são as nossas orações do dia. Eu tenho um plano de vida feito para minha realidade. Isso é massa. O que funciona para mim hoje? Então, de repente, para minha realidade hoje, eu não consigo ir à missa diária. Na minha realidade hoje, não consigo. Bom, então, isso para que não me cause sofrimento não está no meu plano de vida. Hoje eu não consigo, fim. Não é um sofrimento para mim. Mas o que eu consigo? De repente, hoje eu consigo rezar uma dezena. De repente, hoje eu consigo fazer a leitura de um livro espiritual. De repente, hoje eu consigo fazer o Ângelus ao meio-dia. O que cabe para a minha realidade? Então, esse plano de vida, ele traz isso para as mulheres, enfim, para os homens, mas, como eu atendo mulheres, né? Traz isso para a realidade da mulher. Meu Deus, mas como que eu vou conseguir ter uma vida espiritual se eu trabalho o dia inteiro e faço faculdade à noite? Bom, enquanto você está indo para a faculdade, você consegue rezar uma dezena? Está no teu plano de vida. Aquilo é possível para você. São José Maria, quem se aproxima da obra, abraça, estuda, entende isso, é o que funciona para você, dá um alívio do tipo, caramba, tem santidade aqui nesse trabalho, com esse meu chefe difícil, batendo meu ponto no horário, rezando pelas pessoas, essa santidade palpável à minha realidade. Isso fica possível, sabe? Mas, de fato, né, quando a gente pensa sempre na parte do clero, dos padres, para aproximar dos jovens fica mais difícil. Aí vem São Carla Putz. Mas a ascensão hoje de livros de santos é muito boa, porque ajuda muito as pessoas a encontrarem com quem você se comunica. Então, isso que você falou antes dos temperamentos, eu sempre digo para as minhas alunas, entender o teu temperamento, a primeira coisa que você vai fazer, acha o santo do teu temperamento, você vai ler sobre aquele santo. Primeira coisa que você faz. Porque você consegue ter contato com alguém que tinha as mesmas misérias, as mesmas inclinações que você e que conseguiu ser santo. E aí a gente começa a encontrar santos que você fala, caramba, me identifico demais com isso aqui. Então, por exemplo, tem uma Santa Francisca Romana. Eu gosto muito dela, eu recomendo sempre para as minhas alunas os livrinhos dela. Tem um livro que chama Mãe, Esposa e Dona de Casa. Santa Francisca Romana é o nome do livro. Livrinho de bolso, assim, pequeno. Onde, depois que ela morreu, as pessoas diziam assim, o respirar dela se confundia com oração. Ela não passava o dia em oração, mas as ações dela eram todas eram ações que comunicavam as pessoas e lembravam o céu. Sabe isso? Esse é o cotidiano, essa é a santidade no cotidiano. Eu tenho um esposo, eu escolhi errado aquele esposo, porque, sei lá, ama direitinho. Se santifica naquilo ali, lavando a louça, limpando a casa, indo trabalhar, pegando o ônibus, metrô. É dificílimo para quem tem realidade mais difícil. Pega vários ônibus, deixa filho na creche, bebezinho, 4, 5 meses, é difícil. Mas se você coloca amor naquilo ali, e você começa a se aproximar de pessoas que viveram coisas assim, fica mais fácil. Então, a internet, os livros, conhecer a vida dos santos, conhecer santos do mesmo temperamento ajuda demais. Por exemplo, o melancólico, né, que você falou. As minhas melancólicas, olha, eu sofro com as minhas melancólicas. Dão um trabalho, mas eu amo elas profundamente. Porque, apesar do nome trazer como se elas fossem mais tristes, não é uma tristeza. Elas sentem mais. Mas eu percebo que elas são tão mais sensíveis que elas têm. É como se elas já conhecessem o céu. Eu tenho a sensação que é uma sensibilidade maior com o alto, com o sobrenatural, sabe? Isso é muito bonito, é uma sensibilidade maior. O colérico, beleza, se comunica melhor, tudo bem. Mas é muito mais cético. É muito mais cético. O colérico é o mais difícil você entrar na cabeça dele. Sim. Muito, porque você tem que quebrar barreiras, a pessoa tem que estar disposta, ela tem que estar no grau de entendimento. O melancólico não, aquilo toca o coração de um jeito que ele conhece o céu melhor. Então, as minhas pacientes, alunas melancólicas, percebo que elas estão olhando para elas como sempre tristes. Ai, meu Deus, para mim é tudo difícil. Lê Santa Terezinha. A Raíssa falando, tem duas frases que tocou muito assim em mim, que é a questão do São José Maria Escrivá, né? Santifica teu trabalho. Isso fez uma diferença gigante, assim, ao longo de eu ter escutado isso. E a outra é
faz-me santo nem que for na base da paulada, né? Então é muito massa isso aí. Olha, eu nem leio esse ponto do livro, tá? Que eu não quero a paulada, não. Eu nem leio. Tô fora, São José Maria. Mas essa santidade do cotidiano é legal por isso. Por exemplo, eu tenho uma estampa dessa do lado da minha mesa de trabalho. Todos os dias antes de eu atender, eu rezo. E eu olho pra São José Maria com esse olhinho me olhando do tipo, faz o que deves. Sabe, essa lembrança de que eu tenho que fazer porque é o meu dever? Ai, tô com preguiça de recolher a roupa. Você olha nesse olhinho aqui, ele tá te falando, meu anjinho, vai recolher tua roupa. Isso é bom. Mais um pessoal do que apoia a gente, eu quero falar sobre Além da Renda. Além da Renda é uma moda íntima feminina mais pijama. Douglas, mas essa moda íntima e feminina mais pijama vem agregado o quê? Uma consultoria para você se cuidar melhor. Mas você está falando de roupa íntima e roupa que eu uso para dormir, lógico, minha querida, porque Além da Renda tem algo fantástico. Ela prioriza aquilo que é o mais importante de você mesma. Então, quando você veste a sua roupa íntima, é para apresentar a pessoas que você dá liberdade, mas acima de tudo para você se sentir bem. O seu pijama não é só para você dormir, é para você ter o melhor momento do seu dia, que é o seu descanso, vestida bonita, agradável aos seus olhos e dos seus familiares. Então, Além da Renda, ela não vem só com moda íntima ou moda feminina, ela vem acima de tudo cuidando, zelando por você, que é a coisa mais importante dessa loja. Além da renda, cuidando e pensando em cada detalhe. Continuando, quero falar para você, amigo empresário, que eu tenho uma solução para os seus problemas. Douglas, qual é o problema que eu tenho? Provavelmente você nessa crise está precisando de dinheiro, está precisando resgatar algum valor. Aonde, Douglas, eu vou conseguir fazer isso? Junto com a AB Soluções. Ué, a AB Soluções tem o que para mim? A AB Soluções tem a solução para a sua parte financeira na área de cobrança. O dinheiro que você perdeu, você vai recuperar, porque a AB tem um time especializado, direcionado para ajudar você a resgatar esse dinheiro perdido. Você, empresário, não pode ficar de fora, você, empresário, não pode ficar ao relento. Você precisa ter uma equipe especializada que consiga desenvolver, trabalhar, orientar e, acima de tudo, trazer a sua equipe para recuperar esse fundo perdido. Esse dinheiro é seu, empresário, e coloque esse time para trabalhar junto contigo e trazer todo esse lucro de volta. A B Soluções, transformando inadimplência e lucro. Quero agradecer a GVL Gás, lá de toda a região de Cafelândia, Nova Aurora, aonde você precisou de gás, nessa região, a GVL está lá para te atender com os melhores botijões, com o melhor atendimento, indo para a área rural, indo para você que está na área urbana, você que chegou no domingo e falou, meu Deus, estou precisando recuperar o meu almoço porque o gás acabou, o que eu faço? Você corre, liga para a GVL que eles entregam em casa, salvando o seu almoço, a sua janta, esse momento de família. Então não deixe esses momentos especiais perder o gás. Volta com tudo, vai na GVL que eles estão ali para te ajudar. Quero agradecer também a Box 12. Você de Palotina que tem o seu carro, você em Palotina tem sua máquina agrícola. Estou precisando, Douglas, do meu trator trocar o vidro, estou precisando consertar alguma coisa, melhorar a lataria, fazer a parte de funelaria, fazer a parte de pintura, fazer a parte necessária para deixar o meu implemento, a minha máquina, o meu carro, o meu caminhão melhor. Tem que conhecer a Box 12. Sabe por que Box 12? Porque eles trabalham no 12, fazendo o melhor serviço de toda a região, mostrando para você que a sua máquina, o seu carro é prioridade sim, e eles conseguem deixar do jeitinho que você quer. Box 12 em Palotina. Continuando aqui, eu queria... Você faz um trabalho muito forte na parte de casais, né? Mulheres, casais. Acho muito interessante o conceito de não trabalhar com homens. Traz essa perspectiva muito maior de nicho, né? Que você caracteriza. Mas uma coisa eu queria comentar com você, puxando um pouco de Freud. Eu não sou muito fã de Freud. Eu acho até mais legal Nietzsche, sabe? Freud estudei muito pouco, e principalmente que eu achava Freud meio pervertido, sabe? Mas ele falava que quase tudo era sexual, né? Que era uma realidade muito pesada, né? Ele fala assim, tudo que fazemos é por impulso, e todo impulso gera aquilo remédio, toda aquela filosofia dele, sempre tendo a sexualidade como um ponto, né? Eu não concordava com ele até você ver uma sociedade tão depravada e ao mesmo tempo uma sexualidade tão machucada,
né? Como se a sexualidade fosse um reflexo muito claro da nossa ausência, né? Hoje a gente vê, ao mesmo tempo, um ápice sexual muito alto, uma depravação muito alta, nós vemos um desinteresse muito forte. Ao mesmo tempo, nós vemos pessoas num extremismo e, ao mesmo tempo, num declínio muito grande. Quando você olha um casal que não tem essa conexão, sabe? Esse entendimento da sexualidade em si, que eu acho que a sexualidade ela inicia em si, né? Antes de você olhar para o outro, antes de você se colocar como um conceito animalesco, né? Mas um conceito divino, no conceito de castidade, não entender a pureza dentro de si. Você consegue perceber que essa ausência de entendimento pessoal reflete na vida sexual amorosa e principalmente direcionada do casal? Demais, demais. Você falou, mas eu só consegui pensar o seguinte: só tem uma sexualidade bem vivida, abarcando o que é a sexualidade, o que Deus quis pra nós, porque Ele quis isso pra nós, se tem religião. Esse que é o ponto. Não tem como você... Porque uma sociedade sem religião torna o sexo excludente ao amor. O sexo pelo sexo. A única coisa que nos diz, não é excludente. Pode ter prazer, mas é o primeiro amor, é o que Deus quis pra nós, que é interligado, que é costurado e não tem como a gente excluir na religião. Então, quanto um mundo com menos religião, menos entendimento e uma sexualidade bem vivida. E aí a gente soma menos religião a mais movimentos, como o movimento feminista, que nos diz meu corpo, minhas regras, faça o que você quiser, lá vota novo, todas essas frases que a gente conhece, pronto. E as pessoas acham que são livres. Eu sei porque eu vivi assim. As pessoas acham que é uma liberdade isso, e é uma prisão. Porque você não entendeu a totalidade do amor, da entrega, da sexualidade. Você não entendeu que aquilo ali é uma entrega de altar, que a sexualidade é maravilhosa para ser bem vivida. E isso te causa um sofrimento. Então, lá, parece que é uma liberdade. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, tá tudo bem, eu posso escolher me relacionar ele, ela, todo mundo do mundo, mas isso causa um sofrimento, entendeu? Porque eu não fui feita para aquilo. E tudo que me faz fugir da minha natureza me causa dor. Só tem tranquilidade, paz, alegria, ou como a pessoa quiser chamar, se ela vive a vocação dela. Quando ela se separa daquilo que ela foi feita para viver, causa dor. Então, quanto mais pro mundo eu vivo o sexo a todo custo, todos os parceiros que eu quiser, mais dor tem. Porque não vai suprir. Então, toda vez que eu excluo e separo a sexualidade, nem excluo a palavra, toda vez que eu separo e trato a sexualidade só como sexo, tem dor. Eu só consigo não ter dor, sofrimento, neurose, quando eu uno isso ao relacionamento, à entrega, ao serviço, ao amor, à geração de vida, à união que Deus quis para o homem e mulher. Então, não tem como não causar dor. Se a gente olha um panorama geral do nosso mundo, não sobra nada, sobra só sexo. E aí, se sobra só sexo, causa dor. Como voltar a isso? A essência do amor. Porque, né, achei muito interessante a hora que você fala, a gente volta na luz, né, do entendimento. Quando a gente chega nessa luz do entendimento, qual é o primeiro passo para eu poder voltar a isso? Como mulher, como casal, principalmente. Douglas, eu acredito que o trabalho que a Igreja Católica vem fazendo, principalmente aqui na nossa região, com a preparação do matrimônio, no curso de noivos, uma boa catequese matrimonial, a igreja falando sobre sexualidade, ajuda demais. Então, se a igreja fala sobre isso, se a catequese matrimonial é uma catequese boa, se o curso de noivos é um bom curso de noivos que fala isso para os noivos, olha, vocês são livres de fazer o que vocês quiserem, mas se vocês conseguirem viver a castidade até o casamento, mas se vocês conseguirem entender que a entrega é total e que é um descanso encontrar o seu marido, o seu cônjuge na hora do ato sexual, você quer viver aquilo e você vive plenamente. Então, quando a igreja começa a cuidar desses pormenores, ajuda demais. Não à toa, eu acredito que a gente está vivendo agora na nossa igreja, pelo menos na nossa região,
é a melhor formação de catequese matrimonial, que ajuda demais os noivos a entenderem isso. Então, quando a gente começa a ajudar uma família, 2 famílias, 3 famílias, que tem amigos e que isso ajuda outros amigos e que, de repente, ninguém mais casava, todo mundo morava junto um tempinho atrás, né? Juntava. Agora as pessoas estão olhando outras pessoas e falando, acho que eu quero casar. E aí isso te leva para um núcleo de curso de noivos. E o curso de noivos hoje da nossa igreja, ele está ficando muito bom. Muito bom. Porque ele fala sobre sexualidade do jeito certo. Sabe isso? Do tipo, homens e mulheres são diferentes. Homens têm uma necessidade maior. Mulher tem uma necessidade menor, por óbvio, por testosterona, por fisiológico, né? Mas quando a gente entende que não é só pelo carnal, que é uma entrega, que é um encontro, que é um descanso, que é o altar do casal, que a gente se relaciona e que ali a gente recarrega e que Deus infunde sobre o casal a graça, aí aquilo fica bom. Então, é um trabalho de formiguinha que um casal melhora, um curso de noivos aqui, outro curso de noivos, isso vai ajudando. Eu acho muito interessante que você tem uma tranquilidade com o tempo, né? Mas eu vejo que isso é muito legal, uma tranquilidade com o tempo. Você falou assim, ó, tudo é processual. Eu vejo que você tem um estágio temporal um pouco diferente do que eu mesmo. Por exemplo, eu vivo muito o compromisso seguinte. Há uma necessidade minha de estabilizar onde eu estou. E eu vejo que você tem essa segurança, né? De olhar o tempo assim, ó, vai devagar, talvez dê certo, não é agora. Eu achei muito legal que você falou assim, ó, próxima geração vai ser 10, 12, 15. Eu falei, se deixar um pouco, 20 anos, mas vai acontecer. Vai. Essa estabilidade emocional de tempo, de estar presente, como que você adquiriu? Olha, na verdade, é na hora certa, porque eu sou uma colérica assim. Se você olhar minha agenda, você fala: Meu Deus, o meu marido, coitado, ele fica louco, louco, possuído, porque a minha agenda assim, é uma loucura. São muitos compromissos, às vezes é cronometrado, minuto, pega a filha, volta, leva, busca. É hora da natação, eu tenho um atendimento agora eu fico com a Bela, agora eu vou atender, daqui a pouco eu vou dar uma aula, daqui a pouco eu tenho o clube do livro com as minhas alunas, daqui a pouco eu tenho um aniversário, um café da tarde, um chá de bebê, a minha agenda é uma coisa muito louca. Eu faço milagres na minha agenda. Então, meu marido e a Amabile, que trabalham comigo, sabem que, assim, ela é uma melancólica, organizada, metódica. Ela fica louca com a minha agenda, assim, que às vezes eu marco 7 compromissos e ela fala, não tem como. Eu falo, vai ter como sim. Eu sou bem acelerada. Mas eu cuido de gente, sabe, Douglas? Então, apesar da minha agenda ser insana, às vezes eu olho pra minha agenda e eu falo, não tem como, velho. O que eu tô fazendo? Não tem como viver desse jeito enlouquecido de agenda, assim, cronometrado, uma coisa atrás da outra. Mas eu atendo gente. Então, quando eu tô atendendo alguém, eu tô com aquela pessoa. Eu posso ter 18 compromissos depois. É diferente, eu não tô gravando uma aula. Eu posso pausar, voltar. Eu tô atendendo uma alma que eu posso só ter aquela oportunidade para cuidar dela. Então, quando eu tô com ela, eu tô com ela. Eu acredito que é muito da minha profissão isso nesse sentido. Sabe? Então, quando eu tô atendendo alguém, a pessoa me pagou pra estar ali, eu não sei se eu vou estar viva na próxima sessão, eu tô ali com ela agora. Eu tô ali com ela agora. Ainda que depois a minha agenda esteja com 18 compromissos atrás da outra, eu tô ali. Então, é isso de tipo, eu tô vivendo aqui agora, eu tenho muita esperança nas coisas, sabe? Mas isso é próprio da fé, né? Essa esperança, vai dar certo. Deus tá cuidando de tudo, assim, eu não tenho um desespero em mim. Como você enxerga, você praticamente, como você enxerga a igreja na sua vida? Porque é uma pergunta muito forte para alguém que tem a Opus Dei como caminho, né? Fala assim, que a Opus Dei tem essa característica, né? A frase que eu mais gosto do Código da Vinci é uma que pergunta assim, vocês são radicais, né? E o bispo responde assim, nós não somos radicais, nós só vivemos a igreja sem dar desculpa. E aquilo eu achei maravilhoso, né? O Código da Vinci foi para todo mundo, foi uma crise de fé, para alguns, né? Para mim foi o maior encanto, sabe? Eu achava lindo eles correndo dentro do Vaticano, eu achei maravilhoso, os padres conversando, eu achei. Para mim me deu um oposto, né? Então, para você, o que é a igreja hoje, na sua totalidade dentro de você? Quando eu conheci as pessoas que participam ativamente da obra, eu entendi que o ser igreja é você apontar para o céu, então você deixa esse cheiro de céu perto das pessoas, aonde você estiver.
Então, a obra traz isso, a nossa própria igreja é isso. A gente vai lá, recebe o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu tenho que sair de lá exalando o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da missa, eu saio da confissão, eu tenho que exalar em estado de graça, sem dizer que eu estou em estado de graça, sem dizer. Sabe? É essa vida que aponta para o céu. Ou seja, eu estou com alguém e quando eu saio da presença daquela pessoa, eu preciso ter comunicado alguma coisa de Deus para ela, ainda que eu não tenha dito nada. Isso foi o que mais me chamou a atenção na obra. As pessoas normais, os pais de família normais, que comunicam o céu. E eu digo isso para os meus pacientes. Se eu conseguir isso, comunicar o céu, e é isso que eu quero de vocês, que as pessoas passem por vocês e pensem, nossa, essa pessoa é diferente. É isso. Essa é a igreja. É apontar para o céu. É levar a pessoa sem levar a pessoa. Se você é de Cascavel, deixa eu te falar uma coisa e você quer investir. Mas eu não sou de Cascavel, eu sou da região. Ótimo. E eu quero investir em algo, em imóvel, compra, venda. Fazer isso gerar dinheiro para minha vida e para minha família. Deixa eu te falar, a DGX está aqui para trazer toda a solução imobiliária para você. Você quer adquirir um imóvel, você quer adquirir um terreno, você que quer investir e, acima de tudo, ampliar o seu capital para poder ter uma segurança, para poder ter uma renda extra. A DGX está aqui para te orientar, desenvolver nessa parte imobiliária, podendo te mostrar que isso não é só comprar uma casa, mas é ter uma renda que vai melhorar a sua vida. DGX Imobiliária, estando aqui para te ajudar. Quero agradecer também a Escritório Piordenar. Você, empresário, escuta o que eu tenho para te falar, grava isso. Você precisa ter alguém para te orientar na sua parte fiscal, tributária, desenvolver toda a parte burocrática da sua empresa e principalmente tributária. 2026 vem com tudo e, sabendo disso, você precisa ter um escritório competente. E o Escritório Piordenar tem toda a competência que você precisa para fazer o seu negócio evoluir, crescer e, acima de tudo, estar nas normas e nas leis que o nosso governo e o nosso país exige. Então, entenda que você precisa se proteger de tantas coisas e também aprender a crescer o seu projeto. Então, o Escritório Piordenar está aqui para poder te ajudar. Escritório Piordenar te atendendo com excelência. Quero agradecer também a Usimec, a você, amigo agricultor, a você, amigo do agro. Grava, estou precisando mexer com implementos, estou precisando criar maquinário, eu preciso algo que potencialize os meus implementos para o plantio, para a colheita, eu preciso criar ou consertar, eu preciso enxergar além. O que eu faço? Você vai na Usimec. A Usimec tem um time especializado para potencializar a sua roça, potencializar o seu plantio, potencializar a tua colheita. Não fique de fora, entra no Instagram deles, segue eles e, acima de tudo, cria esse network. Eles têm tanto produto bom para te apresentar, tanto maquinário legal para poder te sugerir e, acima de tudo, ser um parceiro nessa luta que é viver nesse agro e nessa luta fazer dar certo. Usimec atendendo você. Aí, vou falar uma coisa para você, minha irmã. Que podcast incrível. Que ser humano. Mandei uma mensagem pro Francisco e falei, moço, que mulher inteligente, velho. Que uma parte é que a gente vai meter na boca no convidado aqui. Mas brincadeira, mais ou menos. Né? O que vão pensar da gente, né, Francisco? Os dois é falso virado assim, né? É mentira. Minha irmã, que honra, que pessoa incrível. Espero que não seja o nosso primeiro bate-papo, não seja o nosso último bate-papo. Espero também. Possamos nos encontrar. Que honra ter você aqui. E eu queria, com todo o seu conhecimento, com tudo, você desse um conselho para as pessoas que estão assistindo, essas pessoas que nos acompanharam, que tiveram o prazer de conhecer um pouco mais de São José. E é uma característica muito forte de você falar de São José Maria, né? São José Maria, sem expressar que é característica dele, né? Apresentar a fé sem grandes coisas. Uhum. Eu achei fantástico. Eu queria que você desse esse convite para o pessoal, esse conselho para o pessoal. Tá. Acho que o maior conselho que foi o virar de chave da minha vida é você diminuir as ânsias do futuro, os medos, a ansiedade, olhando para o que você tem para fazer hoje. Aí eu te convido, eu não sei aonde você tá, que oração onde você tá, que você tá assistindo isso, mas o que você tem para fazer? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que limpar a casa, tem que buscar criança, eu tenho que cuidar do meu marido difícil, eu tenho que ajudar meu filho distraído na tarefa. O que você tem para fazer? Faz isso com muita alegria e entrega para Deus todas essas ações.
Se você fizer isso todos os dias, a gente fica um pezinho mais perto do céu. É o que você tiver para fazer. E aí, não sei o que é, né? Não diz respeito. É filhos, não é sua casa, é sua vida. Você, o que você tem para fazer? Olha para tua agenda, olha para o teu dia, para o teu horário que você está fazendo agora. O que você tem para fazer? Entrega para Deus e faz com alegria. É isso, Senhor. Eu estou entregando essas louças que eu tenho para lavar para o Senhor. Coloca um crucifixo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar para o concurso difícil, eu não consigo passar, estou estudando para o concursinho, eu tenho uma prova, TCC. Senhor, por amor. Vamos lá. Por amor. Tudo por amor. Amém, meu irmão. Muito, Eu muito, que muito, agradeço. muito, muito obrigado. Uma alegria estar aqui. Vou Muito falar pra obrigada. você, é fantástico conhecer pessoas com o seu calibre, com a sua condição, que além de tudo isso, tem um testemunho real fora da rede social, né? Porque eu acho que assim, a imagem dentro da internet é muito fácil ser modificada, mas é difícil a gente conseguir sustentar essa imagem quando fora não é real. Então, Difícil demais. é muito bom ver um ser humano assim, é muito bom, um ser humano sincero e honesto. Gostei demais, meus parabéns. Obrigada pelo convite e que seja o primeiro de muitos encontros. Mas vai Obrigada, ser, sem Douglas. dúvida. E eu queria agradecer a você que acompanhou essa aula. Eu acho que vou chamar assim, né? E não é nenhuma entrevista, uma aula. Seja bem-vindo ao nosso podcast Pode Viver. Se inscreva, compartilha e espero você no nosso próximo programa. Obrigado, tamo junto!